general de la iglesia de Patricios es más importante. Vocês pensam que o pastor Benedetto, que é o pastor líder da igreja de Patrício, que ele é o mais importante? Pero no es así. Mas não é assim. En la iglesia hemos entendido que el único más importante es Jesucristo. Na igreja nós temos entendido que o único que é mais importante é Jesus Cristo. En el equipo que me acompaña Na equipe que o acompanha, hay tanto varones como mujeres. há tanto homens como mulheres. Y aunque las mujeres respetan a los hombres como cabeza, E as mulheres respeitam os homens como cabeça. sin embargo, Dios está levantando a la mujer para que ocupe un lugar importante en medio de la congregación. Como as mulheres respeitam os homens como cabeça, sem dúvida Deus está levantando as mulheres para que ocupem um lugar importante na congregação. En esta nueva etapa que estamos viviendo, la mujer Nesta nova etapa que estamos vivendo, a mulher es una pieza importante é uma peça importante en la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. na obra que o Espírito Santo quer fazer. En este momento yo puedo estar compartiendo con ustedes un estudio, Nesse momento eu posso estar compartilhando com vocês um estudo, pero mi corazón está donde están aquellos hermanos que forman parte de mi equipo. porém o meu coração está onde estão aqueles que fazem parte da sua equipe. Allí están. No se preocupen. Estão tranquilos? El pastor Silas habló claramente de la importancia de un pecador que se arrepiente. Pastor Silas falou claramente da importância de um pecador que se arrepende. Y aunque aquí hay una multitud, E aqui há uma multidão. sin embargo, hay allá en las salas de capellanía, E sem dúvida ainda há os que estão na sala de capelania. quizás una sola persona Talvez uma só pessoa que necesita atención profunda pastoral, que necessita de uma profunda atenção pastoral. quizás más que todos nosotros juntos. Talvez mais do que todos nós juntos. Es muy importante la tarea que mis hermanos colaboradores están haciendo. É muito importante que a tarefa que os seus irmãos colaboradores estão fazendo. Por medio de la cura interior hemos visto vidas totalmente transformadas. Por meio da cura interior, temos visto vidas totalmente transformadas. Si usted está dispuesto a pasar por medio de esta terapia, Se você está disposto a passar por meio através desta terapia, sepa que solamente va a obrarse milagros en su vida y cambios radicales saiba que realizarão milagres em sua vida somente e mudanças radicais si usted voluntariamente está dispuesto se voluntariamente você está disposto a confesarlo todo, a confessar tudo ao Senhor, a renovar todo su ser interior, a renovar todo o seu ser interior, a hacer de que realmente Jesucristo comience una nueva etapa poderosa en su vida. a deixar que verdadeiramente Jesus comece uma nova etapa poderosa em sua vida. Al analizar los dones que aquí tenemos en la carpeta, Analisar os dons que temos aqui na pasta, vamos a ver dones auxiliares y parecieran menos importantes, vamos identificar dons auxiliares que parecerão ser menos importantes, pero no es así. porém não é assim. Es muy importante cada don, Cada dom é muito importante. y aún los dones auxiliares que parecen más insignificantes E dos dons auxiliares que parecem mais insignificantes son muy importantes para mantener el trabajo perfecto y armónico del cuerpo de Cristo. são muito importantes para manter o trabalho perfeito e harmônico no corpo de Cristo. Yo recuerdo que cuando era muy joven, Eu me lembro quando eu era ainda muito jovem, tenía una hermana de mi padre, havia uma irmã de meu pai, muy bonita. muito bonita. Ella cantaba en la iglesia, Ela cantava na igreja, tenía una voz muy hermosa, tinha uma voz muito linda. era la admiración de muchos jóvenes, Ela era a admiração de muitos jovens. pero en su cuerpo una pequeña glándula, después de casada, comenzó a fallar. Porém, uma pequena glândula em seu corpo, depois dela casada, começou a falhar.
Ella comenzó a engordar desmedidamente. E ela começou a engordar desmedidamente. Su cuerpo fue totalmente deformado Seu corpo ficou totalmente deformado. y su hermosura quedó solamente en las fotos como una historia. E sua beleza ficou somente nas fotos como algo da história. Tan solamente a mi tía le falló una pequeña glándula Em sua tia falhou somente uma pequena glândula. y todo el cuerpo quedó desfigurado. E todo o corpo ficou desfigurado. Es muy importante, aunque este se sienta muy pequeño dentro de la iglesia, É muito importante aquele que se sente muito pequeno na igreja. aunque usted haga un ministerio muy insignificante ante los ojos de los hombres, Ainda que você realize um ministério muito insignificante ante os olhos dos homens, sepa que Dios ama realmente lo que usted sabe hacer por la capacidad que le dio el Espíritu Santo. saiba que Deus ama realmente o que você faz, devido à capacidade que o Espírito Santo lhe deu. Todos juntos hacemos la tarea del cuerpo de Cristo Todos juntos fazemos a tarefa do corpo de Cristo. y no hay miembros más importantes que otros, E não há membros mais importantes que outros. ni siquiera los líderes, Nem sequer os ni líderes, siquiera los pastores. nem sequer os pastores. Nosotros somos los sirvientes de la congregación. Nós somos os serventes da congregação. Nosotros estamos para servirles, para amarles y ayudarles en todo lo que ustedes precisan. Nós estamos para servi-los, amá-los e ajudá-los em tudo que vocês precisem. Hay un error muy grande que comete la gente. Há um erro muito grande que as pessoas cometem. Cuando la gente ve milagros como los que hace un momento vimos en la vida de una hermana, Quando as pessoas veem milagres, quando alguns momentos vimos na vida de uma irmã aqui, la gente sigue a ese hombre, as pessoas seguem a este homem. pero en realidad ese hombre no tiene nada. Porém, na realidade, este homem não tem nada. Solamente ha sido una herramienta, un instrumento. Ele foi somente uma ferramenta, um instrumento. El poder es de Dios y el milagro siempre lo hace Dios. O poder é de Deus e o milagre, quem sempre faz é Deus. ¿Estamos dispuestos a cambiar ese concepto equivocado? Estamos dispostos a mudar esse conceito equivocado? No sigan al pastor Silas, Não sigam o pastor Silas. sigan a Jesucristo. Sigam a Jesus Cristo. Amém. Amén. Amém. Amém. Entre los dones auxiliares vemos que a través de muchos siglos la iglesia ha deformado la esencia, el uso correcto de cada uno de los dones. Entre os dons auxiliares, temos visto que ao longo dos séculos a igreja tem deformado o uso correto dos dons. Para saber realmente el significado y el uso apropiado de cada don, Para saber verdadeiramente o significado e o uso apropriado de cada dom, debemos remontarnos al contexto histórico en el momento en que los dones fueron derramados por el Espíritu devemos Santo. retornar-nos ao contexto histórico, ao momento quando os dons foram derramados pelo Espírito Santo. Además, analizar la escritura, la palabra de Dios en sus originales. Além disso, devemos analisar as Escrituras, a palavra de Deus, em seus escritos originais. Y de allí sacamos realmente el uso correcto que el don debería tener. E dali extraímos verdadeiramente o uso correto que o dom deve ter. En primer lugar, yo quiero que analicemos el don de servicio. Em primeiro lugar, eu quero que analisemos o dom de serviço. Este don en griego se expresa con la palabra diáconos. Este dom em grego se expressa com a palavra diáconos. Esta palabra significa siervo. Esta palavra significa servo. Por eso le llamamos don de servicio. Por isso os chamamos dons de serviço. La Biblia indica condiciones muy estrictas para ejercer este don. A Bíblia indica condições muito estritas, muito específicas para exercer esse dom. En primer lugar, en Timoteo 3, del 1 al 13, Em primeiro lugar, 1 Timóteo 3, de 1 a 13. y después en Romanos 12, 7, E depois em Romanos 12, verso 7. se habla específicamente de este don. Se fala especificamente deste dom. La iglesia, con el correr de los años, distorsionó esencialmente el uso del don bíblico. A igreja, ao longo dos anos, distorceu a essência do uso deste dom bíblico, haciendo que el diácono cumpla hoy una función totalmente equivocada. fazendo com que o diácono hoje cumpra uma função totalmente equivocada. Están actuando nuestros diáconos como si fueran ancianos de la congregación, Os nossos diáconos estão atuando como se fossem anciãos da nossa congregação, como si fueran parte del cuerpo pastoral de nuestras como se congregaciones. eles formassem parte do corpo pastoral das nossas congregações. En nuestras iglesias de todas las denominaciones hemos visto que los cuerpos de diáconos se han hecho los dueños de la iglesia. Em nossas igrejas, nas igrejas de todas as denominações, temos visto que o corpo de diáconos tem se transformado nos donos da igreja. Pareciera que el pastor es el empleado del cuerpo de diáconos. Veio parecer que o pastor é o empregado do corpo de diáconos. Y esto no es así. Isto não é assim.
Los pastores somos humildes siervos, Os pastores somos humildes servos. pero Dios ha derramado sobre nuestras vidas una visión para cada congregación. Porém, Deus tem derramado sobre nossas vidas uma visão para cada congregação. Muchas veces las iglesias crecen como nos ocurrió con la nuestra. Muitas vezes as igrejas crescem como ocorreu com a igreja deles em Patrícia. Ahora no hay solamente un pastor, son un cuerpo de pastores con muchos siervos. Agora não é somente um pastor, é um corpo de pastor com muitos servos. Pero todos ellos están de acuerdo en la misma visión que el Señor me dio a mí cuando comenzó la iglesia. Porém, todos eles estão de acordo com a mesma visão que o Senhor deu a ele quando começaram a igreja. Es muy importante que el diácono vuelva a su función original, É muito importante que o diácono retorne à sua função original, volviendo al uso correcto de este don de servicio. fazendo uso correto desse dom de serviço. Entendemos que los hermanos que tienen esta capacidad que le regaló el Espíritu Santo, Voltando ao uso correto desse dom de serviço, vemos que os irmãos que têm o uso correto desta capacidade, deste presente concedido pelo Espírito Santo, deben cumplir funciones en tareas específicamente materiales. devem cumprir funções em tarefas especificamente materiais. Por ejemplo, mantenimiento del templo, Por exemplo, manutenção do templo, atención de los pobres. atenção aos pobres. Esto incluye las viudas y los huérfanos. Isso inclui as viúvas e os órfãos. Encargarse de toda la vida social y deportiva de la iglesia. Ocupar-se de toda a vida social e esportiva da igreja. Dice la Escritura que se constituyeron en un cuerpo. A Escritura diz que eles se constituíram em um corpo. Y en Hechos capítulo 6 indican que deben ser hermanos de buen testimonio. Em Atos capítulo 6 indica que devem ser irmãos de bom testemunho. No solo esto, sino llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Não somente isto, mas também cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Y tal como en el Antiguo Testamento la tribu de Leví, E tal como no Antigo Testamento, na tribo de Levi, los diáconos están también separados para la atención del templo en todas sus necesidades. os diáconos estão também separados para dar atenção, servir no templo em todas as suas necessidades. Incluyendo el aspecto espiritual de la adoración. Los Incluido- hermanos que están aquí en la adoración también son diáconos. Incluindo o aspecto espiritual da adoração. Os irmãos que estão aqui também na adoração, também são diáconos. Al dividir el ministerio del diaconado en la iglesia en distintas áreas, Ao dividir o ministério diaconal da igreja em diferentes áreas, hacemos una separación de los hermanos que llamamos levitas. fizemos uma separação dos irmãos a quem chamamos levitas. Es el único grupo de diáconos que se dedica a una tarea espiritual. É o único grupo de diáconos que se dedica a uma tarefa espiritual. Pero no solamente deben cumplir una tarea espiritual. Porém, eles não somente devem cumprir uma tarefa espiritual. Como dice el querido hermano Marcos Witt, Como disse o querido irmão Marcos Witt, antes que tocar un instrumento o dirigir la alabanza, antes de tocar um instrumento ou de dirigir o louvor, debemos aprender a lavar baños y acomodar sillas. devemos aprender a lavar banheiros e arrumar cadeiras. Así, únicamente así, los que dirigen la alabanza y tocan instrumentos estarán humillando su propio yo. Assim, unicamente assim, os que dirigem o louvor e tocam instrumentos estarão humilhando o seu próprio eu. Los pastores que usamos siempre la plataforma, Os pastores que usamos sempre a plataforma. sabemos que la voz del enemigo trae a nuestro oído una palabra que es pecado. Sabemos que a voz do inimigo traz aos nossos ouvidos uma palavra que é uma voz que é pecado. Él quiere hacernos creer que somos importantes porque estamos en la Ele plataforma. quer nos fazer crer que somos importantes porque estamos aqui na plataforma. Ahora yo le pregunto a toda la congregación, Agora eu pergunto a toda esta congregação: si en una familia de mucho dinero, se em uma família que tem muito dinheiro, los dueños de casa piensan que los cocineros son importantes, os donos da casa pensam que os cozinheiros são importantes. los dueños de casa piensan que los que cortan el césped en el jardín son más importantes que ellos. Os donos da casa pensam que os cozinheiros são mais importantes ou que os jardineiros são mais importantes que eles. No es así. Não é assim. Ustedes deben volver a pensar Vocês devem voltar a pensar que lo más importante que o mais importante no somos los que estamos en la plataforma, não somos os que estamos na plataforma, sino los que están sentados. mas sim os que estão assentados. Y en una congregación íntima, E em uma congregação íntima, siempre los más importantes sempre os mais importantes son los más nuevos, são os mais novos, los recién convertidos. os recém-convertidos. Como en una casa de familia, Como em uma casa de el família. más importante es el bebé, el recién O nacido. mais importante é o bebê, o recém-nascido. Él necesita la atención, el cuidado. Ele necessita de atenção
atenção e de cuidado. Solito no puede atenderse a sí mismo. Ele sozinho não pode atender a si mesmo. No puede comer solo. Ele não pode comer sozinho. No puede cambiar su ropa solo. Ele não pode trocar a sua roupa sozinho. Necesita de los hermanos mayores y de los padres. Ele necessita dos irmãos mais velhos e dos pais. Y el Señor nos va a indicar que ahora, cuando la iglesia crezca numéricamente tanto, O Senhor vai nos indicar que agora, quando a igreja cresce tanto numericamente, nosotros vamos a asumir esa responsabilidad de hermanos mayores, cuidando a las muchedumbres que van a entrar a formar parte de nuestras iglesias. nós vamos assumir essa responsabilidade, irmãos mais velhos, cuidando dos crentes novos que irão chegando em nossas igrejas. Nosotros llamamos levitas a este grupo de hermanos. Nós chamamos levitas a este grupo de irmãos. Y ojalá muy pronto ellos puedan dedicar todo su tiempo y todos sus talentos, todos sus dones recibidos del Señor para la obra, para hacer prosperar la obra de Dios. E eles estão prontos a dedicar todos os talentos, todos os seus dons ao ministério para a obra de Deus, o crescimento da obra de Deus. El don de diaconado es un don muy especial. O dom de diaconato é um dom muito especial. Es hermoso ver de qué manera los diáconos de la iglesia de aquí de Campos nos atienden. Isto se torna muito belo. De que maneira? Quando os diáconos da igreja aqui de Campos nos atendem. Yo reconozco el nombre de mi hermano amado, mi hermano Antonio. Eu reconheço o nome do meu irmão amado, o irmão Antônio. Hoy estábamos cansados ya, agotados por el calor al mediodía. Hoje já estávamos cansados, esgotados devido ao calor do meio-dia. Y el hermano amado dijo, vaya al grupo de argentinos allá y siéntense. O irmão amado disse, o grupo de argentinos sai e sente-se ali. En pocos minutos él ya traía las bandejas con comida y las bebidas frescas para atendernos a nosotros. Em poucos minutos ele já trazia a bandeja com a comida e com a bebida fresca para atendê-los. Él ha puesto su automóvil particular al servicio de nosotros. Ele colocou seu automóvel particular a serviço deles. Nos lleva hasta el hospedaje y nos trae. Nos leva para a hospedagem e nos traz. Y como él, muchos otros hermanos nos están atendiendo con ese don precioso de E servicio. como ele, muitos outros irmãos estão nos atendendo com esse dom precioso de serviço. Ojalá en nuestras congregaciones todos los que tienen don de servicio aprendieran a atenderse unos a otros con tanto amor como estos hermanos nos están atendiendo a Oxalá nosotros. que em todas as congregações que os que têm dom de serviço aprendessem a atender uns aos outros com tanto amor como esses irmãos estão atendendo a eles. Nosotros allá en Córdoba, en Patricios, Nós lá em Córdoba, em Patrícios, dividimos el cuerpo de diáconos dividimos o corpo de diáconos en distintas áreas. em áreas distintas. Hay un matrimonio que está a cargo como presidentes de este cuerpo de Há diáconos. casal que está responsável como presidente deste corpo de diáconos. Este matrimonio está formando otro matrimonio al lado que son los segundos líderes. Este casal está formando outro casal ao seu lado, que são os segundos líderes. Y hay en cada área específica de diaconado un responsable. E em cada área específica do diaconato há um responsável. Por ejemplo, está el grupo de los sugieres y un responsable que los dirige. Portanto, há o grupo dos que cuidam da recepção e um responsável que os dirigem. Y así cada área de servicio tiene un responsable. E assim cada área de serviço tem um responsável. Y todos dan cuenta de su trabajo al líder de los E diáconos. todos prestam conta do seu trabalho ao líder dos diáconos. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo organizado. O Senhor quer que o seu povo seja um povo organizado. Si vamos a ir contra las fuerzas de Satanás, tenemos que organizarnos en todas las áreas de la Se iglesia. vamos sair contra as forças de Satanás, temos que nos organizarmos em todas as áreas da igreja. El hecho de que estemos en la época que la unción del Espíritu Santo se esté derramando sobre el pueblo de Dios O fato de que estamos na época quando a unção do Espírito Santo está sendo derramada sobre o povo de Deus. no quiere decir que la organización va a ser dejada de lado. Não quer dizer que a organização vai ser deixada de lado. Al contrario, necesitamos hombres llenos de Espíritu Santo y sabiduría Pelo contrário, necessitamos de homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para servir un plato de comida para servir um prato de o comida para llevar a un hermano hasta su hospedaje ou para levar um irmão até a sua o hasta hospedagem. alcanzarle a una persona nueva una Biblia en las manos. Ou quando está cansada, uma pessoa que leva uma Bíblia nas mãos. El don de servicio es un don sumamente O importante. dom de serviço é um dom extremamente importante. El Señor reveló proféticamente allá en Córdoba O Senhor revelou profeticamente ontem em Córdoba que todos los ministerios de la iglesia que todos os ministérios da igreja debieran tener un grupo de diáconos, deveriam ter um grupo de diáconos, porque ellos hacen mucha falta en medio del cuerpo de Cristo. porque eles fazem muita falta no meio do corpo de Cristo. Si usted reconoce que tiene espontáneamente este anhelo de servir siempre a sus hermanos, Se você reconhece que tem espontaneamente este anelo, esse anseio para servir sempre aos seus irmãos, si usted es una persona que no se ocupa de su tiempo y de su propia satisfacción, sino quiere a los demás, se você é uma pessoa que não se preocupa com o seu tempo e com a sua própria satisfação, mas que em vez disso você quer agradar os irmãos,
Quizás usted pueda confirmar, sin necesidad de ninguna revelación, que usted tiene el don de servicio. Talvez você possa confirmar, sem necessidade de nenhuma revelação, que você tem o dom de serviço. Ahí aprovecho en este momento para decir que hay dos formas de descubrir los dones. E aproveito neste momento que para dizer que há duas formas para descobrir os dons. Practicando el don que creemos tener. Praticando, exercitando o dom que cremos que temos. Y si da resultados y prospera la tarea que realizamos, E se dá resultado e prospera na tarefa que realizamos, y hacemos una tarea que no nos produce cansancio, sino gozo, e fazemos uma tarefa que não nos deixa cansados, mas em lugar disso nos traz alegria, gozo, entonces no necesitamos una revelación para saber que tenemos ese don. então não necessitamos de uma revelação para saber se temos esse dom. Directamente podemos ir al encargado y decirle: yo sé que tengo el don de servicio. Diretamente podemos ficar responsável por dizer: eu sei que tenho esse dom de serviço. Y así como este don, cualquier otro don. E assim como este dom, qualquer outro dom. Y entonces alistarnos a trabajar en el área específica para la cual el Espíritu Santo nos ha capacitado. E então apresentarmos-nos para trabalhar em áreas específicas, conforme o Espírito Santo nos tem capacitado para trabalhar. No aspire usted, no anhele estar solamente haciendo sanidades y milagros o cosas muy espectaculares. Não deseje você, não anseie, não busque você somente estar fazendo milagres, sinais espetaculares, os dons de sinais. Dios ha adornado a los miembros que tienen menos honra Deus tem adornado aos membros que têm menos honra, con dones que son más honrosos. com os dons que são mais honrosos. Él busca el equilibrio perfecto en el cuerpo de Ele Cristo. busca o equilíbrio perfeito do corpo de Cristo. Cuando Él regala, el Espíritu Santo regala un don, sabe por qué lo hace. Quando o Espírito Santo presenteia um dom, ele sabe por que ele faz. Entonces usted acepte el don que el Espíritu Santo le da Então, se você aceita o dom que o Espírito Santo lhe dá, y sea agradecido al Señor. e seja agradecido ao Senhor. Quiero decirle que la segunda manera de descubrir el don Quero dizer que a segunda maneira para descobrir o dom es ir al cuerpo profético é ir ao corpo profético y decirle: yo no puedo descubrir mis dones, quiero que oren por mí para que Dios los revele. e lhes dizer: eu não consigo descobrir os meus dons e quero pedir que orem por mim para que Deus os revele. Yo diría que esta es la última instancia. Eu diria que esta é a última instância. Yo prefiero no dar dones por revelación, Eu prefiro não dar dons por revelação. pero no puedo dejar de saber que la Biblia da dones por revelación. Porém não No se posso, preocupen, porém não posso deixar de saber que a Bíblia dá dons de revelação. el apóstol Pablo, cuando volcando todo su amor, toda su atención a Timoteo, le envía una carta. A Bíblia diz que dá dom por revelação. E o apóstolo Paulo, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, escreveu uma carta a Timóteo. Y le dice: no descuides el don que hay en ti, Ele disse: não descuides do dom que há em ti, que te fue dado mediante profecía, que foi lhe dado mediante profecia, con imposición de manos del presbiterio. com imposição de mãos do presbitério. De manera que aquí estamos ante un caso en que por medio de una palabra profética fue anunciado un don a un colaborador de Pablo. De maneira que aqui estamos diante de um caso que, por meio de uma palavra profética, foi anunciado um dom a um dos cooperadores de Paulo. De la misma manera, hoy día estamos impartiendo dones porque Dios da revelación acerca de los dones que tienen muchos de Da ustedes. mesma maneira, hoje estamos distribuindo os dons, porque o Senhor dá revelação acerca dos dons que Ele está distribuindo sobre vocês. Quizás todo esto sea demasiado nuevo. Talvez isto tudo lhe seja muito novo. Yo quiero reiterar nuevamente que no es una imposición. O que eu quero reiterar novamente que isto não é uma imposição. El Espíritu Santo va a dar el modelo a cada iglesia, O Espírito Santo vai dar um modelo a cada igreja. como a nosotros nos dio el modelo de una iglesia cuerpo, Como a eles lhes foi dado o modelo de uma igreja corpo. un modelo bíblico. Um modelo bíblico. Podemos tomar otro, como por ejemplo Cristo es la piedra fundamental Podemos tomar um outro modelo, por exemplo, com Cristo, que é a pedra fundamental. y la iglesia es un edificio E a igreja é um edifício. y cada uno de nosotros piedras vivas, E cada um de nós pedras vivas. y así se va levantando el templo del Señor E assim vai se levantando o templo do Senhor. hasta que la iglesia quede acabada. Até que a igreja esteja pronta, acabada. La revelación que nosotros recibimos es de una iglesia cuerpo, A revelação que eles receberam é de uma igreja corpo. y en esta iglesia cuerpo hacen falta todos los dones E espirituales. nessa igreja corpo, todos os dons espirituais são necessários. Pregúntese usted a usted mismo: Pergunte a você mesmo. ¿me hacen falta los ojos? Os óculos me fazem falta? ¿Me servirán para algo los oídos? Os meus ouvidos servem para alguma coisa? Me parece que la boca no me es útil. Parece que a minha boca não é útil.
¿Para qué quiero los dientes? Mejor Para- los quito. Para que quero os dentes? Por que não os arranco? Si tengo dos manos, ¿con una no sería suficiente? Se tenho duas mãos, com apenas uma não seria suficiente? ¿Para qué necesito 10 dedos en mis manos? Para que necessito de 10 dedos nas minhas mãos? Y en los pies otros 10. E nos pés outros 10? 20 dedos, ¿no es demasiado? 20 dedos não é muito? Sin embargo, la palabra enseña que todos los miembros son útiles. Sem dúvida, a palavra ensina que todos os membros são úteis. En un accidente, una persona perdió sus 2 dedos de los pies, los más pequeños, los chiquititos. Em um acidente, uma pessoa perdeu os seus 2 dedos dos pés, os menores. Esos que apenas tienen una uñita pequeñita. Esse aqui tem apenas uma unha muito pequena. Y dijimos, bueno, no tiene importancia. Disse, não tem importância. Son los 2 dedos más pequeños. São os 2 dedos menores. Y con los zapatos ni se ven. E com os sapatos, eles nem se vê que eles fazem falta. que Pero estão. cuando este hombre después del accidente quiso comenzar a caminar, Por este homem, depois do acidente, quis começar a caminhar, comenzaba a caerse al piso. começava a cair ao chão. ¿Por qué? Por quê? Porque los 2 dedos meñiques pequeños de los pies, Porque os 2 dedos, os dedos mínimos pequenos dos 2 pés, son los únicos miembros del cuerpo que mantienen el equilibrio de todo el cuerpo. são os únicos membros do corpo que mantêm o equilíbrio de todo o corpo. Son muy importantes los dedos pequeños del pie. São muito importantes os dedos pequenos do pé. Así que si usted tiene el don de servicio y le parece muy pequeño, Assim, se você tem o dom de serviço, isso parece a você que é muito pouco, muito pequeno, no lo desprecie, não o despreze, porque es un don muy importante. porque esse é um dom muito importante. Después del don de servicio, quiero que analicemos el don de presidencia. Depois do dom de serviço, quero que analisemos o dom de presidir. La palabra griega proistemi A palavra grega é proistemi, significa gobernar, dirigir. significa governar, dirigir. Y la Biblia dice que el que dirige, el que gobierna, el que preside, debe hacerlo con solicitud. E a Bíblia diz que o que dirige, o que governa, deve fazê-lo com cuidado. En Romanos 12:8 se menciona este don. Em Romanos 12:8 este dom é mencionado. Analizando, profundizando, escudriñando la palabra griega original, Analisando, aprofundando, esquadrinhando a palavra grega original, tiene la idea del que va al frente, adelante, pero no encima, nunca sobre los demás. tem a ideia do que vai em frente, adiante, porém nunca em cima sobre os demais. Si el hermano Silas o yo tenemos el don de presidencia, Se o irmão Silas e ele temos o dom de presidência, no es para estar encima de ustedes, não é para estar em cima de vocês, no es para aplastarlos, não é para incomodarmos, sino para que ustedes sigan a aquel que va delante de ustedes como líder. mas sim para que vocês sigam aqueles que vai à frente de vocês como líder. La palabra griega espoude A palavra grega spoude significa solicitud, diligencia. significa solicitude, diligência. Y hay muchísimos pasajes en Gálatas 2:10, Y a- Efesios 4:3, E há muitas passagens, Gálatas 2:10, Efésios 4:3, 2 Pedro 1:15 y 3:14, 2 Pedro 1:15, 3:14. en donde se especifica el uso de este don, donde se enseña el uso de este don. Onde esse dom, o ensino, o uso desse dom é especificado. El presidente, dirigente o gobernante O presidente, o dirigente ou governante debe ser ejemplo a la grey, deve ser exemplo à igreja, debe ser un ejemplo en palabra, en amor y en espíritu, deve ser um exemplo em palavras, em amor e espírito, un ejemplo en fe, en pureza, um exemplo em fé e pureza, para poder ejercer la presidencia con autoridad, para poder exercer a presidência com autoridade, conduciendo eficazmente aquella área de la iglesia o aquella tarea que el Espíritu le haya encomendado. conduzindo eficazmente aquela área da igreja, ou aquela tarefa que o Espírito lhe tem recomendado. En 1 Timoteo capítulo 4, 11 y 12 1 Timóteo capítulo 4, 11 e 12 dice que el que tiene este don de presidencia diz que o que tem o dom de presidência debe hacerlo bien para ser tenido por digno. deve fazê-lo bem para ser tido por digno. En 1 Timoteo Em 5:17 1 Timóteo 5,17 se especifica que no es solo dirigir. se especifica que não é somente dirigir. Nosotros entendemos que no es el que preside una reunión o un culto, Nós entendemos que não é o que preside uma reunião ou culto, sino un eficaz conductor de cualquier área o célula de trabajo. mas sim um eficiente condutor de qualquer área e qualquer setor de trabalho. Hay grupos o ministerios en las iglesias. Há grupos e ministérios nas igrejas. Aún puede ser alguien que preside una congregación o alguna organización cristiana, Para um pode ser alguém que dirige uma congregação ou alguma organização cristã, pero el resto
de los hermanos debe confiar en aquel que tiene don de presidencia. Porém, os demais irmãos devem confiar naquele que tem o dom de presidência. Porque Dios le ha dado la capacidad para que aprendamos a descansar en el que tiene el don de presidencia. Porque Deus nos tem dado a capacidade